Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quarta-feira, 10h12, 16/8 de 2023. Temos tempo nublado lá fora, 20 graus. Eu desejo um ótimo pregão a todos. Como já é tradicional, falaremos do racional do YouTube falando em compra. Eu acredito que durante a gravação saia de 118.450 e vá pelo menos até 118.700. Seria um racional como se nós estivéssemos numa aula, um desafio, uma transmissão, mas ao longo do pregão penso que encostará nos 119 mil pontos, sendo mais específico 119.025, podendo estender a 119.260. Pessoal, esse gap não existe, é um erro do TradingView que às vezes ajusta, às vezes não, então não existe essa diferença, então muitas vezes eles fazem um ajuste, outras vezes não. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui o gráfico, por exemplo, do INQ23 ainda no broadcast e coincide aquela LTA que eu comentei ontem no estudo no Reader. Então a gente pode usar aqui como uma referência, né? Uma LTA capaz de conectar os fundos do dia 24/3 e 4/5. Nós voltaremos com o YouTube na segunda-feira, amanhã e sexta são aulas para o pessoal da imersão 15, ok? Se você adquiriu a imersão ou você fez a imersão 14, fará conosco mais esse treinamento. E o racional, uma vez iniciando os trabalhos, eu vou para os comentários. O mercado à vista abrindo aqui no Brasil, eu só vou fazer um estudo aqui sobre a Via, né? Ontem nós vendemos a Mar, ela nem faz parte aqui mais da carteira, e nós alocamos o que tínhamos em Amar em Via, portanto ela passa a ter peso 6 na carteira. Então eu tracei uma linha de retorno, eu fiz esse estudo ontem lá no Telegram, um toque no dia 10 de março, 2 toques dia 5 de abril, e o terceiro toque 15 de agosto, tem um martelo, é um sinal de fundo, ela está um pouco abaixo do fundo anterior, 1,72, acima de 1,72 ganha força, e o sinal é muito forte, tem volume robusto. Então o meu médio está 1,73, ontem eu nem tinha acabado de montar a operação ainda, ou depois que acabou já tinha gente criticando, quer dizer, o pessoal poderia usar o espaço para aprender, para compartilhar, para crescermos juntos, mas até pela personalidade. Tem pessoas, pessoal, que têm realmente problemas mentais, né? As pessoas têm alguns bloqueios, conflito com o pai, com mãe, com o irmão pequeno, alguém no trabalho, e elas trazem isso para a bolsa. Eu estou falando aqui com toda a humildade, são alguns bloqueios, porque o que é o normal? O normal é você aprender e ganhar dinheiro para comprar tênis, roupa, carro, casa, dependendo das suas economias, né? Viajar com a família, sair para jantar, ir numa churrascaria, dependendo do capital que você opera. Isso é o normal, né? Pô, se vestir melhor, poder viajar, mas tem pessoas que preferem fazer o contrário, aí torcem contra, enfim. Aí você fala, eu não consigo entender, eu consigo, são bloqueios, né, que a pessoa tem na mente, que ela toma uma atitude que muitas vezes é autossabotadora, né? Então, se você tiver a humildade de aprender, você vai longe. Mas dependendo da personalidade, muitas vezes pessoas dentro do grupo. É a história do sapo. O escorpião chega pro sapo e fala, olha, você pode atravessar a lagoa de um lado pro outro comigo? O sapo não, você vai me ferroar ali no meio e aí vão morrer nós dois, né? Aí o escorpião fala, pô, justamente essa é a ideia, se eu te ferroar, morremos nós dois, então eu não vou fazer. Aí o sapo tá atravessando com o escorpião nas costas, ele é ferroado no meio da travessia e morrem os dois. Aí antes de morrer o escorpião fala, pô, mas é a minha natureza, né? Então quer dizer, tem pessoas que precisam mudar o mindset, como falam os modernos, quer dizer, é a mentalidade, é caráter, é forma de agir mesmo. Então, pô, eu nem acabei de montar a operação, aí o cara vai no outro fórum. Não, porque o Wagner falou que havia, que ele vai errar. Então, quer dizer, é um caso curioso. E eu gostaria de destacar dessa carteira hoje a Educ, que eu comentei que era uma chance de entrada nessa barra de 14%. Daqui a pouco ela vai estar aqui nos 24% de novo. É memória, tendência de alta, né? Então é isso. Uma vez feita... E Renner, que eu comentei agora há pouco no... Eu vou fazer mais a Renner e quero. A Renner ela foi elevada agora há pouco. Ouçam lá o áudio
que eu fiz no panorama é mais uma situação de compra, né? A Renner deve, após acionar esse martelo de ontem, a máxima dele 17,70, decolar rumo aos R$ 20 para testar inclusive esse LTB que a gente acompanha aqui na tela. E Quero é uma outra também que deixou um baita sinal de fundo, rompimento falso de 5,44, e o acionamento do martelo ocorrerá no rompimento de 5,87, provavelmente ainda hoje. E o mini índice já fez o movimento que a gente cantou, né, de 250 pontos, ele saiu de 118.450, está 118.700, é um movimento curto, né, e ele deve daqui a pouquinho encostar nos 119 mil pontos mesmo. Ok? Ok? Então é isso aqui. Ele encostou no ponto que a gente falou, acertamos o movimento intraday. É provável que ele encoste no 119 durante a gravação. Vamos fazer um segundo racional então agora, partindo de 118.670 até 118.900. Seria uma segunda operação. Ok? Então mais 230 aí provavelmente vai bater enquanto a gente faz aqui o trabalho. Então a gente tem essa capacidade mais curta de visualizar os movimentos e também mais longa. Então vamos lá, os comentários. Carlos Prado, nosso querido amigo de todos os dias. O Eduardo Fraga deixa boa tarde, bons negócios, sempre muito atencioso aí conosco. Então vamos lá. Excelente posicionamento sobre os comentários menos pertinentes. Seu microfone tem um chiado às 17 e na sexta também houve, realmente. Só que o setup da imersão ele é outro microfone, é outra câmera. Não atrapalha, mas estou pensando que possa atrapalhar durante a imersão. Mas obrigado pelo alerta. Ele disse que ainda gosta da JHSF. Acho que ela está atrasada com musas construtoras. Abraço, saúde e paz, querido. Muito obrigado. A JHSF, a gente optou por realizar lucro. Ela trouxe uma rentabilidade muito boa à nossa carteira. Mas quem sabe ela volta ao portfólio no futuro. Nós saímos praticamente na máxima do movimento. Agora ela começa a ficar interessante novamente, mas realmente está atrasada. Teve uma vez que eu fiz uma entrevista com o Thiago Salomão no Infomoney e eu compartilhei uma operação pública naquela ocasião com o JHSF. Ela estava a 1,70, 1,73 e eu comentei que o meu alvo era R$5, né? E foi motivo também, né? As hienas, R$5. Aí quando buscou R$5, né, a gente ganhou, o pessoal do grupo, quem compartilhou, e o pessoal que lá atrás questionou, de certo modo até debochou, o cara continua na mesma, né? Parado no tempo ou perdendo dinheiro fazendo bobagem na bolsa. Não estou dizendo que é certeza que a Via vai, mas é uma operação, está sendo explicada, tem um plano de recuperação e a gente vai seguir com o ativo, pelo menos por enquanto. Se ela sair de 1,75, 1,73 que é o médio, for a 2, já é um baita lucro, que muita gente nunca teve na vida numa operação. Se ela for a 3, se ela for a 4, se ela for a 3,50, é lucro da mesma forma. Acho que a gente entrou num bom ponto ali e a operação vai prosperar. Ok? Everson Luiz, boa tarde, professor Wagner. Poderia analisar Semin, Carrefour, Dexco e Quero? Desde já agradeço pela atenção e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Posso sim. Vamos ver Carrefour primeiro. CRFB3. É um setor que raramente eu tenho exposição. Vocês devem ter percebido. Assim como o setor de telefonia e o setor aéreo. Mas ela está tocando aqui uma linha de retorno, então uma situação mais favorável à compra. Tem um doji, provavelmente ele será acionado a 11,43 e tem gap para puxar preço. Não. Semin, Dexco e Quero eu consigo fazer aqui na planilha porque fazem parte da carteira Top Traders. Quero, eu acho que é uma baita de uma compra. Rompimento falso de fundo anterior e um martelo com longa soma inferior, sendo que a mínima foi fora da banda. Sinal poderoso de fundo. Dexco, eu sou fã da marca, eu sempre falo isso, né? Que em casa, por exemplo, precisava de
louças e metais pretas, aí eu peguei os metais de uma marca lá do Carrefour Alternativa. Piada, né? É questão de tempo para você trocar, eu devolvi tudo e peguei marca Deca, aí zero problema de lá para cá. Quem fabrica para o Brasil, aqui no Brasil uma parte dos produtos é a Fanny, também pegamos produtos, trocamos tudo por Deca. Então 9,55 não sustentou acima desse patamar, corrigiu, mas está mais aqui para é quase um mastro bandeira, um pouco desproporcional, mas a ideia é que volte logo menos para 9,57 e rompa esse patamar. Então Dexco traz aí para nós no portfólio um otimismo muito grande. E Semin, ela passou a ter peso 2, né, em carteira esses dias. Acho que Semin foi uma das ações que a gente está com peso 2. Eu não tenho certeza absoluta. Dexco eu tenho certeza que sim, Renner também. E Semin provavelmente uma região de fundo triplo. Não é exatamente aquele 13 Rios clássico, porque os fundos teriam que ser equidistantes, mas é uma região que deve aqui gerar um repique, né? É o caso de Semin e de Vale, mas é claro que depende também do minério, né? A Vale, ela foi derretendo, assim como o Semin, é um reflexo do minério. Nós temos estímulos chineses, eu acredito que logo menos a gente vai ter um movimento um pouco mais forte no minério de ferro. Está muito atrasado. Existe aqui uma movimentação já há mais de 2 semanas, né, em torno da mesma região dos $100, está 101,15 hoje. Qual que é o ponto-chave capaz de separar o joio do trigo, homens dos meninos? $103,50. Aí só vai ter a média de 21 como barreira. Aí vai projetar um teste de 116,60. Ok? A gente vê o governo chinês se movimentando, então há a possibilidade já ir para o curto prazo. Maravilha, Cauê Santana. Bom dia, professor. Bom dia, caríssimo. Excelente dia, igualmente. Poderia, por favor, analisar CVC, B3 e Gafisa agora? Então vamos lá. Eu até comentei sobre a Gafisa, eu não sei se foi aqui no YouTube mesmo ou foi no Telegram, que a Gafisa seria uma das poucas construtoras que eu não compraria. Por quê? Porque a Gafisa é bilhete de loteria. Você não tem uma movimentação, um viés técnico. O ativo ele tem redução de volume, né? Se bem que agora está caindo até com mais volume, né? Candles com pouca expressão, né? Fundamentos ruins, então esse é o passo. Mas também não trabalharia vendido aqui. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas está longe de ser uma escolha minha para operar. Nesse momento, a Gafisa. E o mini índice faz o movimento que a gente falou, 2 racionais que a gente acertou no intraday. Está aqui 118,970, então só no intraday 2 operações, digamos assim, que nós faríamos se tivéssemos uma transmissão, um desafio ou algo do gênero. Então deve realmente buscar 119,260 ao longo do dia. E a CVC B3... Vamos lá. É uma outra com o perfil da Gafisa. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas eu não escolheria. Tem gap acima do preço, tal, só está caindo com volume, mas não tem cara de exaustão, né? Talvez esse candle uma exaustão, mas é um setor que realmente eu passaria. Hoje turismo, aviação, nesse momento, né, telefonia, eu não seria comprador. Felipe Linenburger, boa tarde, bons negócios, professor. Apesar de nunca ter feito parte dos alunos da Top Traders, venho te acompanhando faz algum tempo, seus conteúdos são fantásticos. Muito obrigado. Parabéns, em alguns momentos desse vídeo especificamente, o áudio ficou um pouco estourado. Maravilha, o Carlos tinha comentado, eu fiz um teste hoje e eu vou já saber qual que é a motivação, né? Eu vou ouvir o vídeo todo e eu já cerquei algumas variáveis aqui, eu já acredito que tenha descoberto qual é o motivo, ok? Camilo Leles, professor, o senhor é um dos poucos que coloca seu dinheiro real e dá cara a tapa. Estou cansado de mentores, pilantras e picaretas, inclusive alguns foram até meus professores no passado. Mas pessoal, quando a pessoa ela se rende ao dinheiro, alguns mentores, professores eram muito humildes no passado e tal. Hoje eles se renderam ao dinheiro, né? Então o cara começa a beber do vinho tal, é mulherada pra cá, 2, 3 carros importados. Aí acaba tendo o dinheiro como prioridade e começa a andar com pessoas com o mesmo pensamento, para eles passa a ser um modus operandi normal.
né? Então tá tudo bem, tá tudo certo, e assim eles fazem essa escolha de caminhar nessa direção que é contrária àquela que nós temos aqui na Top Traders, ok? Patrícia Atakai, professor, sempre com muita sabedoria segurando suas análises. Você não tem bola de cristal, acima de tudo é humano. Estou observando duas ações para colocar no radar, Azevedo e FCM3. Obrigado, professor. Eu que agradeço a participação. A IFCM3, eu fiz até uma enquete qual seria a nova esposa, que é a Via Varejo, nova velha esposa. E eu coloquei como uma das alternativas que a galera pede muito aqui para a gente estudar. É uma boa, né? Tem pico de volume, médias cruzadas em modo compra, então eu acho que é uma boa aposta, desde que não seja uma operação alavancada. No caso da Infracom, é interessante a gente traçar uma linha de tendência de baixa. Se ela for rompida, nós teremos o ativo adentrando o território comprador. E vejam que as bandas estão justapostas e abrindo para cima, indicando um movimento comprador forte a seguir. A Azevedo, vira e mexe, o pessoal pede também. Eu acho que eu nunca operei esse ativo, nunca tive em carteira, mas eu percebo que ela é bem popular entre as pessoas físicas. No caso de Azevedo, o movimento passou. Ela deu algumas chances de compra quando ela equilibrou e neutralizou essa barra aqui em maio e principalmente nesse movimento entre os dias 20 e 21. Na minha concepção, ela tem ainda espaço para subir, mas o risco-retorno não justifica. Aí você pode dizer, mas eu aprendi com você que quando tem pico de volume e tem um provável pivô de alta no semanal a ser rompido a 2,69, é uma situação de compra. Mas aí nesse caso eu trabalharia com stop curto. Porque, poxa pessoal, ela saiu de 1,60 para 2,67. Se ela corrige, ela cai 10%. Ok? Então eu agradeço a Patrícia, ao Camilo, o Felipe, Cauê, Everson, Eduardo e Carlos que enobreceram a nossa gravação. Muito obrigado. Uma ótima quarta-feira a todos. E hoje tem São Paulo e Corinthians e São Paulo. Eu vou pegar leve aí com São Paulinos. Corinthians 6, São Paulo 0. É o meu real palpite para hoje. Muito bem. Então vamos ver aqui o milho. O milho, ele luta aqui para formar fundo. Tem grande volume, não está se movimentando, mas é um movimento que pode indicar uma acumulação. Aí nós temos o DI, um F25 sem forças para trabalhar acima da média de 21. Alguns dizendo, mas isso anula a chance de cortar 0,75. Pessoal, menos, né? Muita gente falava que nem ia ter corte de juros, agora fica falando que vai cortar 0,75 nas próximas reuniões, né? Então, é 8,80, tem que ser técnico, né? Então, quem achava que não ia cortar, agora fala que vai cortar 0,75. Isso não existe. Vai cortar 0,5% na próxima. Se for 0,75, melhor ainda, mas não tem nenhuma indicação técnica disso. No caso do mini dólar, não tem sinal de topo, nem no intraday, nem no gráfico diário também. Então a gente olha aqui o mini dólar. Eu não compraria nesses patamares, mas não tem exatamente um viés, uma figura, um padrão para trabalhar na ponta vendedora. Então o mini dólar ele vai subindo sem um sinal de topo consistente, né? Algo que justifique uma venda, ou seja, um sinal, um setup, alguma coisa do gênero. E aqui nós temos o Ibovespa em dólares. Ibovespa em dólares, ele caiu fortemente, o ponto que acionou o pivô de baixa é 23.851. E o Ibovespa em dólares, eu vou apagar aquilo que é menos importante para que não fique um gráfico poluído aqui na tela. E eu vou tentar traçar uma linha de tendência de alta que consiga conectar aqui os fundos. Vejam que essa já não faz sentido a gente traçar, né? Então não se aplica, né? Já está bem abaixo dessa LTA. Então vamos estudar alguma coisa nesse sentido. O que a gente pode fazer, né, entender aqui que haverá a marcação de um fundo e aí formar-se-ia a parte inferior aqui de um alargamento. Tem essa possibilidade. Mas assim, Ibovespa em dólares passa a confiança acima do fundo anterior 23.521. Ok? E nesse momento estaria formando aqui um arame cross, utilizando os corpos do candle de ontem e um pequeno doji nessa quarta-feira.
Então eu chego aqui agora no BOVA11. O BOVA11, pessoal, se fechasse nesse momento, o BOVA11 ele formaria um padrão chamado ave migratória, que é quando eu tenho a mãe e o bebê da mesma cor. Então é o Arami, só que um doji. Na verdade seria um Arami Cross, né? Porque não tem praticamente corpo esse Ken. Um Arami Cross, porque tem um doji depois do corpo da mãe. Small 11 aqui na tela. Small 11 tem uma LTA, praticamente a parte baixa de um canal. E também um martelo. Qual que é a máxima? 109,60. Se romper e principalmente fechar acima desse patamar, nós teremos um sinal importante de fundo. Né? Então, o Small 11 é um dos astros. Então, a gente vai aqui para o seguinte, que é o índice de consumo. Então, vamos observar aqui o TradingView, o dia de vencimento, ele engasga às vezes. Tem o fundo triplo no índice de consumo e um martelete que logo menos deve ser acionado. Né? O martelete tem a sua máxima a 310,25. O índice de energia, ontem teve aquela questão do apagão, o governo minimizou. O ponto-chave 86,595 está um pouco abaixo, né? Está acionando um pivô de baixa, mas eu penso que não prosperará essa figura, logo menos estará acima da base do pivô, e FNC deve formar fundo aqui ao redor dessa linha de retorno e saltar acima do fundo anterior 11.779, está levemente acima nesse momento. E nós temos o IMAT, tem toda a questão do petróleo que a gente conhece, está um pouco abaixo dessa LTA. O IMAT precisa ser protagonista, porque ele envolve Gerdau, Goal, Vale, Semin, CSN, Usiminas, todas elas juntas têm um peso muito grande. E o índice do setor imobiliário, bastante resiliente, respeitando a LTA e prestes a acionar o doji de ontem e também romper as médias. BBAS3. Compraria o ativo nesses níveis? B3SA3, quer dizer, pessoal, não seria uma escolha, mas compraria. Né, BBAS3, eu acho que está mais para compra do que para venda. Agora, para quem pensa em médio prazo, BBAS3 é um prato cheio, na minha visão e interpretação sobre os fatos. Aí chegamos em Bradesco, que faz parte da carteira Top Traders. Eu entendo que nós temos um fundo duplo em formação. Aqui eu vou traçar uma linha de tendência de alta. É o padrão da alavanca, e nós temos o eixo a 15,62, o ponto capaz de separar o joio do trigo. Vamos lá, BPAC. O mini índice daqui a pouquinho deve encostar no 119. BPAC nós saímos praticamente na máxima, eu não entraria novamente. Acho que Bradesco está bem mais promissor, é o meu entendimento. Itaúsa, para quem pensa em médio prazo, assim como o Banco do Brasil, é uma boa. Na minha interpretação, hoje, eu acho que os principais bancos que oferecem entrada na ponta compradora são Bradesco, que nós temos em carteira. A minha segunda opção seria Itaú. Fundo duplo, rompimento falso de 26,92, fora da banda, dentro da banda. Petrobras reagindo bem ao reajuste de combustíveis, numa região de topo anterior, forma praticamente um triângulo ascendente, é um bom padrão, deve continuar em alta. E aí nós temos Santander. Eu não compraria, vocês sabem a questão do STF. Eu falo desde lá de cima, quando ela marcou máxima a 31, quase R$32. Pessoal, tem a questão do STF. O que aconteceu para quem não acompanhou? Existe uma questão no STF que envolve os grandes bancos. Só que todos provisionaram, quer dizer, se houver derrota, não impactará no balanço. O que fez Santander? Mudou esse dinheiro reservado, falando de uma forma mais simplificada, para inadimplência. Quer dizer, se houver derrota, afetará o balanço. Então, isso diferencia a ação das outras. Tanto que ela saiu de 32 para 27. Né? Ela foi a que mais caiu. Então, Vale nós já estudamos. Daí eu chego aqui no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Tem um sinal de topo, mas nada alarmante. O MME vai caindo.
Quer dizer, tem a questão russa, a questão chinesa. No Brasil mesmo, a gente viu que semana passada foi um fluxo externo fraco. Na semana retrasada, hoje a gente vai saber os dados, conheceremos da semana anterior, mas não tem nenhum sinal de fundo. O que a gente pode traçar aqui no MME que mede fluxo para mercados emergentes? Vamos traçar uma linha de tendência de alta. Vamos ver aqui. Tomar um pouco do meu energético. O mercado está muito agitado. O TradingView é um programa que ele é online, então você acaba tendo essas variáveis em algum momento. Então vamos lá. Vamos traçar uma linha de tendência de alta e o MME está nesse momento tocando uma linha de tendência de alta capaz de conectar os fundos do dia 15 de março e 31 de maio. Não é qualquer coisa, né? É algo realmente, pode até ser considerado aquele algo novo que a gente comenta quando tem uma novidade, algo impactante. Índice DAX, fundo duplo em formação. Bolsa de Paris, fundos mais altos que os anteriores. Então mantém o viés provável de recuperação. No caso da Bolsa do Reino Unido, essa barra passa a ideia de exaustão. Se trabalhar acima do fundo anterior, 7437,88, então reforça a ideia de inflexão. EWZ Mega Blaster Ultra Hiper Barato. EWZ também tem um fundo anterior como referência 31,75, está acima. E se fechasse agora, nós teríamos um Arami clássico, mulher grávida em japonês, com volume crescente. Então esse gap deve puxar preço, assim como esse aqui em cima, entre os dias 31 de julho e 1º de agosto. E nós temos o VIX em queda, que é mais um sinal positivo para essa quarta-feira. O Dow Jones, nesse momento, está montando um Pierce Line Pattern padrão penetrante, que é um sinal altista, assim como o S&P, que está provavelmente formando fundo na boca de um gap, que agora, vamos ver se ele foi fechado, 44, 4364, ontem 44, vamos ver aqui. Então a máxima, né, 444364 e a mínima de ontem 443219, gap fechado, então libera, digamos assim, o S&P para subir. O índice Nasdaq, ele está com delay, né? O TradingView e dia de vencimento, tudo pode acontecer. Então, ele não está caindo mais de 1%, ele está praticamente no 0 a 0. A gente olha aqui no investing.com. Então, está com delay aqui, está até a letrinha dele, deve abrir aqui no 0 a 0 e montar fundo, assim como os outros benchmarks americanos. Aí nós temos os títulos americanos de 10 anos, estão acima do topo anterior, não tem um sinal de reversão, pelo menos não nesse momento. E nós temos o petróleo sobre a média de 21 em Nova York, também em Londres. O minério nós já estudamos. Bolsa de Xangai ainda traz a ideia dos 3 rios ou fundo triplo, fundo 1, fundo 2, fundo 3, preserva a mínima do dia 14 de agosto e o índice Nikkei, ele vai caindo aqui aos poucos, tinha alcançado máximas em 33 anos e o viés agora ele é um pouco mais baixista. Só que aquela história, se subir nos Estados Unidos e China, mundo afora, Europa, o índice Nikkei deverá acompanhar. Sobre o mini índice, então nós acertamos 2 movimentos no intraday. Esse gap não existe, como diria o Padre Quevedo, né? A máxima do dia foi 119,020 e provavelmente vai esticar para 119,260 ao longo dessa quarta-feira, com possibilidades até de romper esse patamar. Então tá entregue, um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Programas no YouTube voltam na quarta-feira, assim como o Reader, Clique, Panorama. Eu só vou fazer hoje o Clique, à tarde os Stories, porque amanhã e sexta estaremos dedicados aos alunos da Imersão 15. Muito obrigado, um forte abraço, excelente pregão.